Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Meu nome é Edson. Já peço desde já que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, caso vocês gostem, que isso ajuda muita gente a continuar a fazer esses vídeos, a poder sempre estar postando alguma coisa nova. E hoje temos um convidado muito especial, como nós prometemos, um convidado que, devido ao Setembro Amarelo, que nos faz ter a consciência, leva a consciência sobre depressão, suicídio, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, que além de ser um especialista na área, é um grande amigo pessoal também. Boa noite, Luiz. Boa noite, Edson. Boa noite, Jéssica. Obrigado a todo mundo. Agradeço o convite de vocês, ainda de falar de um tema bastante denso, complicado, às vezes até delicado. Mas, como você mesmo disse, estamos em Setembro Amarelo e é um mês muito especial para a área de saúde mental. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou apoio técnico em saúde mental na Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Departamento de Atenção Primária à Saúde. Sou médico psiquiatra matriciador da Prefeitura. O que significa isso? Matriciador seria mais ou menos aquele que fica treinando as equipes da estratégia de saúde da família, ministrando aula, fazendo matriciamento. O que é? É compartilhar as informações. Não é dar uma aula, é dividir conhecimento com todos para que o usuário que comparece ao BS possa ser atendido na área de saúde mental, sem necessariamente ter que passar especificamente com psiquiatra. Eu tenho MBA executivo em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em saúde mental pela Fundação ABC. É claro, sou médico psiquiatra pela Unesp, campus de Botucatu, em São Paulo, e médico formado pela Escola Paulista de Medicina. Outros títulos eu vou deixar de lado, porque acho que não vem ao caso hoje. Vamos ser direto ao assunto. Uma coisa que tem chamado muita atenção nesses períodos, nessa experiência toda que eu tenho tido, nesses mais de quase 40 anos de experiência profissional, e uma coisa que me chama muita atenção é que a população confunde termos, confunde as palavras, né? E a mídia não ajuda nem um pouco, principalmente na questão de o que é o normal, o que é o patológico. E isso é uma coisa muito, 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 muito comum, tá? Então, como está escrito aqui na apresentação, preocupação, estresse, ansiedade, tristeza e depressão são coisas diferentes. Algumas delas mudam apenas exclusivamente em grau e intensidade. Então, a preocupação e a ansiedade e o estresse são sentimentos que fazem e que muitas vezes até podem parecer semelhantes, mas normalmente elas são confundidas, tá bom? O fato é reconhecer até que ponto uma é uma coisa e outra é outra, isso é importante, mas muitas vezes isso, aliás, na maioria das vezes isso não acontece, né? Temos que saber que algumas coisas são saudáveis e outras não são nem um pouco saudáveis. Ô Luiz, Diga. isso acho que você falou é muito importante, né? Coisas como preocupação, estresse, ansiedade e até mesmo a tristeza são coisas naturais da nossa rotina, ainda mais numa cidade grande como nós vivemos, uma cidade que não para 24 horas, engarrafamentos, nosso trabalho que é estressante. Então, isso que você falou, acho que é muito importante. São coisas naturais de sentirmos. Isso faz parte da nossa vida. Sim, isso de fato. É claro que a gente, nessa época de pandemia, a gente se preocupa muito com a saúde em declínio. Que é isso? É o medo de adoecer. Nós estamos no meio de uma pandemia, a gente fica com medo de sermos contaminados, de sermos contagiados por esse vírus que está aí. Mas se a gente parar para pensar, todos esses cuidados que está se tendo hoje e que a Organização Mundial da Saúde recomenda, são todas aquelas, digamos assim, educação de higiene que nós recebemos na escola. Lavar as mãos, escovar os dentes,
não ficar tocando em qualquer objeto, ou tomar banho. Tudo isso faz parte de um ensinamento que já é muito antigo, só que agora a coisa ficou muito evidente. Só que esse muito evidente levou para um ponto, digamos assim, de criar um medo. E esse medo leva a uma série de outras consequências. Então, essa pandemia trouxe problemas financeiros? Trouxe insegurança, é o medo que eu falei agora há pouco. O custo de vida está aumentando por causa disso? Sim, por uma falha, seja lá de quem. Nós estamos pagando arroz, o pacote de arroz, R$40 o pacote. Então, o custo de vida está caro, né? E o custo de vida aumentou, inversamente a capacidade de gerar dinheiro, que foi o que o isolamento trouxe. Isso traz novamente uma insegurança, porque os boletos continuam chegando, mas você não consegue produzir como você produzia antes. Então, os lucros e as rendas diminuíram sensivelmente. Então, por exemplo, tem empresas que tiveram... Eu estava vendo nesses dias, numa reportagem, que o setor de festas e buffet tiveram uma perda de 90%. Muito grande. Alguns conseguiram mudar de ramo e conseguiram, digamos assim, não sentir tanto o baque, mas teve empresas que simplesmente fecharam as portas. Então, o que é preocupação? Preocupação é atenção voltada para algo que demanda algum tipo de cuidado, que, se a gente não tiver, vai trazer uma consequência. Geralmente, uma consequência ou desejada ou não. Então, você se preocupa em estudar para atingir uma determinada nota numa prova, para você ser promovido nessa matéria e evoluir dentro de um curso, por exemplo. Isso é normal? Sim, é normal dentro de um contexto. Deixa de ser normal quando essa preocupação passa além disso. É o almejar a perfeição. Isso é preocupante. A ansiedade, olha, toda ansiedade, a nossa vida é cheia de ansiedade. Quando nossas esposas estão grávidas, estão para dar à luz, a gente roe a unha, fica mexendo na roupa, fica suando, anda de um lado para o outro, não sabe, esperando alguma coisa. Essa ansiedade é absolutamente normal e a gente tem que passar por isso, porque isso faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado. Porque a gente aprende a fazer algo para tentar lidar com essa ansiedade. O problema é quando essa ansiedade perde o controle. Vou casar. Se a noiva não chegou no horário que é estabelecido, você já fica preocupado. Uma situação nova, a tua vida toda vai mudar. Isso é, assim, até um certo ponto e dentro de um contexto absolutamente normal. O que é anormal é quando sai disso. E é isso nós estamos vendo muito, né? Essa ansiedade fora do controle está se tornando algo cada vez mais comum, né? Sim, sim. O que eu tenho atendido de crianças e adolescentes roendo a unha, arrancando a pele dos dedos, batucando, ou inquietos, ou muitas vezes irritados. E tem vezes que os pais não aguentam isso também, né? Fica uma coisa assim de, o que eu faço com essa criança? Pois é. Às vezes, levá-las no parque, passear um pouco. Mas estamos em isolamento. Não precisa ficar no bolo de carnaval, um bloco de carnaval. Mas dá uma caminhada, dá uma andada de bicicleta dentro do bairro de casa. Isso já alivia um pouco a energia da criança. Mas voltar para casa sempre protegido, seguindo todas as normas e orientações da Secretaria da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para a gente evitar qualquer tipo de contágio. O estresse é uma resposta orgânica frente a alguma situação que se torna ameaçadora. Só que o estresse, dependendo como você entenda, ela pode te causar problemas físicos, uma taquicardia, muitas vezes até um infarto, um derrame. Nós temos estresse, assim, o tempo todo.
Quando nós criamos um projeto e queremos saber se, olha, vai ser aprovado, não vai ser aprovado, vai ser aceito, não vai ser aceito, a gente fica estressado, sim. Se a gente tem um prazo a cumprir, a gente tem também um estresse por isso. E a gente sempre luta para tentar, digamos assim, satisfazer a demanda que está sendo exigida da melhor maneira possível. Mas o que tem de diferente? Atingida essa demanda, em tese, você deveria relaxar logo após. Passou. Tem pessoas que têm estresse na hora de subir num avião, por exemplo. Né? Se o avião não decolou, já está apavorado. Mas depois que o avião já tem voo, aí dá uma acalmada. Aí a segunda parte do mesmo exemplo. Na hora que vai aterrissar, a pessoa fica estressada, mas depois que pousou no chão, ai, que bom, tá tranquilo. Né? Saiu do aeroporto, pegou táxi, graças a Deus. A tristeza, gente, isso é uma coisa que, assim, é sempre a gente ter claro em mente. A tristeza é uma sensação de infelicidade em resposta a algum tipo de sofrimento. Então, por exemplo, se a gente perde um ente querido, a gente vai ficar triste. Se formos demitidos da empresa onde a gente trabalhava e sempre investiu tudo nessa empresa, a gente também vai ficar triste. Se perdemos alguma coisa, somos assaltados, vamos ficar tristes também, né? Porque a gente reclama da situação. Mas a tristeza é algo que tem um prazo, que tem um tempo. Ela tende a desaparecer com o passar do tempo e você vai voltando ao seu normal. Bem diferente da depressão. A depressão, ela é uma condição patológica. A tristeza pode levar à depressão? Pode, claro que pode. A tristeza, quando ela demora muito, antigamente se falava 40 dias, né? Quando se pensa em luto, por exemplo. Mas, dependendo da afinidade emocional e afetiva que você tem com a pessoa, com o objeto, essa tristeza vai se prolongar um pouco mais, um pouco menos. Mas a questão é, quando ultrapassa esses, vamos dizer assim, esses 40 dias, só para colocar um número, passou de 40 dias, continua chorando, faz 3 meses que a coisa aconteceu e continua chorando, gente, já é um sinal de alerta de que alguma coisa não está indo pelo caminho ou pelas vias normais. O que é muito interessante também é, até antes da depressão, tudo que você realmente falou são coisas que todos nós já sentimos em dado momento da nossa vida. São coisas que estresse, tristeza, ansiedade, e como você disse, em equilíbrio, isso até pode nos ajudar a aprender novas situações, a conseguir novas conquistas, mas o problema é realmente quando se estende, como você falou, né? Quando a coisa se torna mais duradoura do que deveria. Sim, o doutor Carol Sonnenreich, do Hospital do Servidor Público Estadual, local onde eu fiz a minha especialização em psiquiatria e estágio também, ele simplesmente definiu claramente a depressão. Aliás, não a depressão, mas toda e qualquer doença. Ele falou assim: todo aquilo que funciona para a mais ou para a menos é doença. Então, as pontas de toda uma situação, aquilo que a gente chama de 8 ou 80, é doença. Né? Então, eu acho que é uma definição simples. Em 1988, a Organização Mundial da Saúde incluiu na sua definição de saúde um aspecto muito importante que tinha sido esquecido, que é o lado espiritual. Então, até lá, inclusive quando eu aprendi, quando estava na faculdade, saúde era o perfeito equilíbrio entre biológico, psicológico e o social. Hoje em dia, não se tem mais essa visão. A esse trinômio, a esse tripé, foi acrescentado o lado espiritual.
pela própria Organização Mundial da Saúde. Mas reparem, você ainda hoje, nas faculdades, você mal ouve falar que não é mais um tripé. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito nos alunos e em muitas teses de muitos colegas nossos, quando falam do aspecto estritamente biopsicossocial. Opa, peraí, faltou alguém, né? Então, a espiritualidade é tudo aquilo que leva a pessoa a acreditar que existe alguma coisa além da realidade e de onde ela se apoia também. Então, é aquela fé, aquela esperança, aquela confiança que existe algo além do concreto, né? Que te traz uma paz, que te traz uma calma, que te traz uma tranquilidade. Então, para a Organização Mundial da Saúde, num folheto informativo que eles lançam mensalmente, ainda lançaram este ano, e já envolvendo a questão da pandemia, para eles apontaram que houve um aumento dos sintomas de depressão e ansiedade em vários países do mundo, exatamente pela questão da pandemia. E muitas vezes, em alguns países, por exemplo, na Etiópia, houve um aumento de 3 vezes da prevalência. O que é prevalência? O número de casos novos numa determinada região, numa população X. Né? Então, isso caracteriza o risco particular de um sofrimento psicológico. Principalmente quando a gente está falando dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, exatamente para tratar daqueles pacientes de uma doença que, sinceramente, até hoje, mal temos o conhecimento de como ela é, como ela se trata, qual a característica da doença. Esse vírus foi uma grande incógnita. Temos que lembrar que, fora alguns episódios isolados, nós tivemos, neste século, que eu me lembre, nenhuma no século passado, pandemias, foram poucas. E é claro que a equipe médica de qualquer lugar do mundo não estava pronta, nem preparada para uma situação como essa. Estamos preparados, sim, para guerras onde tem mutilações, onde as doenças por bactérias, temos um preparado maior, né? Mas principalmente com aqueles que a gente conhece. Esse vírus veio exatamente num momento que a gente não sabia absolutamente nada. Foi uma troca de acusação para tudo quanto era lado, e quem foi que trouxe e por que trouxe. Olha, a teoria da conspiração criou muita coisa louca, que se você não tomar muito cuidado, você entra nesse embalo e você vai ficar mais angustiado, que é aquilo que eu comentei no começo, sobre a sensação de insegurança. Então, por exemplo, na China, os profissionais da saúde relataram taxas elevadas de depressão, ansiedade e insônia. Aqui no Brasil, está sendo feito um levantamento sobre a condição dos profissionais que estão na linha de frente, mas ainda os resultados não saíram completamente. Mas já vamos ter resultados, e resultados que a gente sabe muito bem, não são nem um pouco animadores. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente observa, como eu comentei, que com essa história de não vá para a escola, tem que fazer aulas online, os pais têm que trabalhar, né? E para quem tem condições de contratar uma babá ou uma professora para que fique junto, não adianta, é a mesma coisa. A criança tem uma dificuldade de se concentrar e, consequentemente, não tem mais os amiguinhos com quem falar, não pode sair. Olha, segurar essas crianças dentro de casa é uma ginástica tanto para todos os pais. E criança se ressente, sim, ela fica irritada, ela fica inquieta, ela fica nervosa. E é geralmente nesse ambiente que nós temos uma outra revelação, que é assim, que é a revelação de ver a violência doméstica ocorrendo, e muitas vezes é abuso. A ECA está completando 30 anos de existência. E mesmo com os avanços que a ECA trouxe, nós temos ainda crianças sendo maltratadas, vivendo uma série de violências domésticas que não deveria mais existir, mas continua existindo.
E o que mais está acontecendo? Olha, o feminicídio cresceu e muito. Absurdo. Estamos no século XXI, quando algumas coisas culturais já deveriam ter, pelo menos, espera-se, né? Que já tivessem mudado, tivessem se atualizado ou tivessem amadurecido. E descobrimos que não aconteceu isso. Um dos Ficou no... lados, Oi? talvez um dos lados que a pandemia trouxe, que ela também revelou, foram alguns problemas graves que já existiam e ela, além de ter mostrado com mais clareza, potencializou de uma forma muito grande também. Sim. E aí você vê nessa cadeia de sistemas de proteção legais, sociais, virtuais, você vê que não funcionam, eram meramente teorias. A mulher se sente desprotegida assim. Se a gente for falar em termos de saúde mental, olha, houve uma piora da qualidade de vida. Houve sim, a pandemia trouxe uma nova realidade. E pode ter certeza, quando essa pandemia acabar, vai existir um novo normal, que não vai ser mesmo o anterior. A definição de normal vai sofrer alterações profundas, né? Já está sofrendo, né? Já, mas pode ter certeza, ainda tem uma grande parte da população que está banalizando essa pandemia. Então, o que essa pandemia trouxe também? Trouxe aumento de consumo de álcool, aumento do número de pessoas que precisam de serviço de saúde mental ou apoio psicossocial, mas que como tudo se voltou para o tratamento da pandemia, não tem mais espaço para eles, né? Então, os atendimentos em saúde mental que ocorrem nas UBSs ocorrem via matriciamento. Por quê? Porque se a gente for ver, nós também temos uma outra situação, que os profissionais da área de saúde mental são aqueles profissionais que estão na faixa de risco, né? Que fazem parte do grupo de risco, né? Por exemplo, eu me incluo nisso, né? Eu tenho mais de 60 anos, tenho algumas comorbidades, algumas não, quase todas comorbidades. Então, assim, eu faço atendimento, sim, faço, mas faço à distância. As coisas que quem sofre de um problema, de qualquer tipo de sofrimento mental, precisa exatamente sentir o calor humano. Sim. Se sentir, olha, eu sou tão humano quanto essa pessoa que está aqui na minha frente. Eu tenho esses problemas que talvez ele também tenha, mas ele possa me dar algumas dicas de como que eu poderia resolver. Perceber que ela não está sozinha, né? Isso é importantíssimo. Exatamente. Uma pessoa que sofre de depressão, sim, sofre de crise de ansiedade, ela vê que ela, apesar de parecer às vezes para ela, ela não está sozinha, ela tem onde se apoiar, ela tem onde buscar ajuda. Isso é importantíssimo. Sim. Antigamente, se eu fosse na UBS, eu encontrava o doutor fulano de tal lá. Hoje, se eu for na UBS, eu não sei quem vai me atender. Sim. Não é uma crítica, é que tudo mudou. Toda a característica dos atendimentos médicos mudaram. Aqui eu faço um parênteses, que assim, tanto os governos municipais, estaduais e federais colocaram à disposição os teleatendimentos. Muitas empresas de saúde suplementar também fizeram a mesma coisa. Mas, olha, não substitui o contato físico. Isso, o atendimento presencial tem um valor muito importante para as pessoas de transtorno mental. Então, voltando um pouco, fechando parênteses e voltando um pouco para a depressão, a Organização Mundial da Saúde estimou, olha, isso em 2017, que haveriam 700 milhões de pessoas no mundo sofrendo de transtornos mentais e neurológicos. 700 milhões. Gente, tem países que não têm isso de população. E a Organização Mundial da Saúde também criou um projeto chamado Plano de Ação de Saúde Mental 2013-2020, exatamente para diminuir a incidência de números de suicídios que ocorriam no mundo todo, porque estava chegando uma coisa absurda. Por exemplo, a cada 40 segundos, alguém cometia suicídio no mundo.
Essa É uma talvez coisa seja absurda. a consequência mais nefasta da depressão, né? Quando chega a um Sim, ponto que sim, a sim, sim, pessoa sim, decide tirar a própria vida. sim. Talvez seja é E o auge do desespero, né? sim. Olha, e eu vou falar uma coisa aqui. Uma coisa que eu fico muito preocupado, assim, eu gosto muito de estatística, mas eu percebo que os números são cada vez mais alarmantes. Mas por que que os números estão tão alarmantes? É porque o diagnóstico está melhorando, está se aperfeiçoando as técnicas, os instrumentais tecnológicos para se fechar diagnóstico. E nisso, essa é a evolução da não apenas nos preocupando em saber o número, mas sim em saber o que fazer com esses números. Como que a gente pode trabalhar de uma maneira mais preventiva do que propriamente de uma maneira mais curativa. Então, quais são as características da depressão? Segundo a Organização da Saúde, você tem uma tristeza prolongada, uma perda do interesse, uma ausência de prazer por aquilo que te dava prazer antes, oscilações de sentimento de culpa e de baixa estima. Você pode ter distúrbio do sono, para mais ou para menos. Geralmente as pessoas pensam assim, olha, quem está deprimida não come. Não, quem está deprimido muitas vezes até come muito. A mesma Sim. coisa o sono. A pessoa que está deprimida muitas vezes dorme até demais. É aquela que não quer sair da cama. E tem aquela pessoa que simplesmente não dorme. Cada Então, um aquela reage de um sensação... jeito. Oi? Cada um tem uma reação, né? Cada organismo Sim, reage de um jeito, né? sim, sim. Lembrar que cada indivíduo tem o seu universo. Então, ela vai se expressar da maneira que ela pode e da maneira que o perfil dela lhe permita. Então, muitas vezes você vê naqueles livros clássicos de psiquiatria ou de medicina, qualquer livro de medicina, a depressão é assim. Nem todo mundo se encaixa naquelas características que estão citadas lá. Mas Sim. aquelas características é a soma de dados colhidos de todos os sintomas possíveis que pode caracterizar uma depressão. Então, Legal. o que acontece? Muitas vezes, essas queixas vêm de maneira, digamos assim, silenciosas. Então, aqui é um gráfico onde vocês podem ver que a depressão atinge vários outros, digamos assim, características do dia a dia das pessoas, tá? E não é apenas uma. Ah, está chorando muito, é depressão. Não, só o choro não me diz que é depressão. Choro pode ser por vários motivos, inclusive reacionais, ou seja, dentro de uma questão normal. Mas Sim. essas características que eu citei aqui nesse gráfico são, assim, digamos assim, uma maneira de tentar resumir em poucos, porque senão vai ser uma lista comprida, certo? Existe uma escala de avaliação de depressão chamada escala de Hamilton, ou Hamilton D, né, para depressão, que tem características assim longas, né? É um teste de avaliação, exatamente com uma série de perguntas que tem, digamos assim, vários sintomas relatados lá, tá?